palavras, ou senão a palavra mais pesquisada nesse tempo, né? Então, é inevitável a gente não reconhecer isso, né? Que, de fato, Deus tem se feito presente e as pessoas têm buscado entender mais, de alguma forma, né? Elas têm sido atraídas a Deus. E esse é o tempo de, então, oportunamente anunciarmos o reino do nosso Senhor. Amados, a nossa reflexão, ela se dará em João, capítulo 14, no versículo de número 3. João 14, 3. É justamente na intenção da gente responder a esta pergunta, né? Podemos afirmar que Jesus voltará, né? Então, em resposta a isso, nós vamos analisar o que a palavra do Senhor nos apresenta aqui nesta noite. E ele diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, a primeira questão aqui que a gente observa é essa resposta a essa pergunta, né? Será que podemos afirmar, né, que Jesus voltará? Primeiramente, a gente percebe que ele mesmo é quem declara isso, né? Ele declara a sua volta. Ele diz que quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Voltarei. É a primeira evidência que nós temos aqui a respeito da sua volta. Ele mesmo está anunciando a sua volta. Mas há uma outra evidência também que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nos versículos de 9 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. É a ocasião da ascensão de Jesus, né? E o texto diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, além da afirmação do próprio Jesus, que ele voltaria, há aqui também os anjos, né, dois varões galileus aqui, dois varões vestidos de branco, né, e conclamando aqui os varões galileus, chamando a atenção deles e dizendo que Jesus, né, ele haveria de vir do modo como ele foi visto, sendo assunto aos céus. Então, há duas declarações expressas, né, que nós identificamos aqui a respeito desta volta do Senhor. E com respeito a essa questão da garantia dessa volta, o que nos assegura, né, esta questão da volta de Jesus? Nós vamos analisar agora aqui alguns contextos em que Jesus apareceu, ou eu diria reapareceu, né, após a sua ressurreição. E vamos observar cada um deles, e daí a gente vai tirar algumas impressões a respeito disso. Em Lucas, agora Evangelho de Lucas, capítulo 24, veja aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 24, de 13 a 17, vai falar o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou
e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Observe, né? Observe que nesse momento aqui, Jesus entra em cena e num contexto em que os discípulos estavam ali meio que perdidos, né? Eles estavam entristecidos, eles estavam meio confusos, sem saber exatamente o que fazer, pelo fato da morte de Jesus, né? E a expectativa do futuro, né? A expectativa de como seria o amanhã, né? Qual seriam as próximas etapas, né? O que viria. Então, tudo isso trouxe tristeza ao coração dos discípulos. Serem separados de Jesus por causa da sua morte trouxe ali um grande impacto para a vida dos seus discípulos. Mas ainda há um outro momento em que Jesus reaparece após a sua ressurreição. Em João, no capítulo 20, nós vamos encontrar esta narrativa. João, capítulo 20, versículos de 11 a 14. É quando o Senhor aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então, note que nesse segundo momento aqui, né, temos a aparição de Jesus para Maria Madalena, ou seja, mais uma experiência, né, com essa presença de Jesus após o momento, o tempo da consumação de todas as coisas, quando na cruz ele consumou a sua obra aqui na terra. E vamos acompanhar outros momentos aqui ainda. No versículo 26 agora, do Evangelho de João, nós temos a aparição de Jesus, ou melhor, os versículos 19 e 20, né? A aparição de Jesus aos discípulos em casa. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então, observe que os discípulos estavam ali reunidos, né, em casa, e naquele momento, então, Jesus entra em cena, né? Jesus aparece para eles e, de forma surpreendente, eles se alegraram naquele momento com a visitação do Senhor, com a presença do Senhor ali com eles. Mas vamos seguir ainda, porque há outros momentos e há outros contextos em que Jesus apareceu. Agora, 8 dias depois desta aparição aqui, diz lá o versículo 26 que Jesus aparece de novo. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus,
pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E agora é a experiência em que Tomé vai ser confrontado, né, com a sua incredulidade, quando foi notificado a ele a respeito da ressurreição de Jesus, e agora ele se vê com a experiência, né, de ter o Senhor ali juntamente com ele, de ter o Salvador, e agora ele na presença dos demais discípulos, tendo essa oportunidade. Então, mais uma aparição. E no capítulo 21 de João, nos versículos de 1 a 6, nós vamos ter uma terceira aparição de Jesus aos seus discípulos, mas agora apenas a 7 discípulos. E aí, o que diz o texto, né? João 21, de 1 a 6. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aí vemos que Pedro, né, reconhece o Senhor, né, ou melhor, João reconhece, né, e disse a Pedro, né, é o Senhor. João, que era o discípulo a quem Jesus amava, ele comunica a Pedro que era Jesus que estava ali. Então, mais um momento, né, inédito, mais um momento ali exclusivo e especial, onde Jesus novamente se manifesta e aparece. E aí, será que pararam as aparições de Jesus, né? Será que ficou por aí? Foi apenas com os seus discípulos, com Maria Madalena e as outras mulheres, com aqueles no caminho de Emaús? Será que foi somente isso que aconteceu? A gente vai perceber, amados, que as aparições de Jesus não param por aí, né? A gente poderia pensar, será que foi só quando ele foi assunto ao céu, só até ali então, que mais algumas pessoas, né, o viram? Mas a gente vai perceber que em Atos capítulo 26, dos versículos de 12 a 16, nós vamos ter aqui um discurso de Paulo, onde ele vai descrever em detalhes a sua experiência com Jesus. E olha que coisa interessante, né? Foi de fato uma aparição de Jesus ali naquele momento. No versículo 12 de Atos 26, nós lemos: com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu, caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Observe, né? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei
ainda. Olha que coisa interessante aqui, né? O Senhor está afirmando para Paulo que que apareceu para ele e que apareceria ainda. Ou seja, ainda haveriam outras experiências, outras oportunidades em que Paulo teria a presença do próprio Jesus ali com ele, Jesus aparecendo para ele, né? Então, mais um contexto que retrata para nós aparições de Jesus depois da sua ressurreição. E para a gente fechar essa parte de analisarmos as aparições de Jesus, nós vamos ainda para o livro de Apocalipse, porque lá no livro de Apocalipse, João, né, o discípulo amado, ele vai relatar na ilha de Patmos uma experiência que ele tem com o Senhor. E lá no capítulo 1 de Apocalipse, do versículo 19 ao versículo 20, nós vamos encontrar o seguinte relato: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha lá o sol na sua força que Paulo viu, né? Ao meio-dia, uma luz brilha mais forte do que o sol, é o relato de Paulo. Quando o vi, caí a seus pés como morto, ou seja, suas forças se esvaíram. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amados, temos aqui, então, mais um relato robusto, né? Mais um relato muito esclarecedor de que Jesus, mais uma vez, aparece, né? E Jesus se revela para os seus servos. Onde nós queremos chegar com tudo isso, né? O que todos esses relatos das aparições de Jesus dizem para nós? Amados, em todos esses casos, né? Ou na maioria desses casos, nós observamos que Jesus apareceu num contexto de luta, num contexto de tristezas, num contexto de adversidades. Note que os discípulos no caminho de Emaús estavam tristes. Maria Madalena estava triste e chorando. Os discípulos em casa, eles estavam com as portas trancadas e estavam com medo dos judeus. 8 dias depois, diz o texto lá que a porta novamente estava trancada, né? Ou seja, o medo persistia. E depois Jesus aparece também aos 7 discípulos e numa situação ali de dificuldade.
eles simplesmente não conseguiram pescar nada, né? Eles estavam desprovidos ali do alimento, e Jesus aparece, e Jesus ordena que eles lançassem a rede à direita, e, de fato, eles colhem ali peixes, né? Eles recolhem peixes. E o que acontece nesses contextos? Jesus aparece declarando paz, ministrando paz a todos os que estavam presentes ali. Jesus aparece, de fato, e ordenando, né, para que toda luta, toda dificuldade, toda tribulação, ela possa ir embora, né? Então, o que isso reflete nos nossos dias? Isso reflete, amados, na realidade de que nesses dias nós estamos vivendo, né, um tempo em que o planeta geme, um tempo em que as pessoas, né, estão cada vez mais passando por lutas, aflições, tem sido cada vez mais difícil a vida. E quando eu falo um tempo difícil, não é somente por causa dessa pandemia, né? Isso é mais um ingrediente, mas há muito tempo que a humanidade, né, está padecendo, está amedrontada, há muito tempo que a humanidade anda perplexa e sem perspectivas de muitas coisas. E sabe o que significa tudo isso? Significa que nós temos o ambiente, né, perfeito, a ambiência necessária para a volta do nosso Senhor. Se vocês lembrarem, por exemplo, da experiência dos israelitas no Egito, diz ali o texto que o povo estava gemendo, sofrendo, né, clamando, e foi por causa daquele clamor que o Senhor então enviou Moisés para libertar o seu povo. Note, né, que nessas perspectivas bíblicas aqui, sempre quando há um grande clamor, grandes angústias, grandes dificuldades, isso é um prenúncio de uma grande vitória, de algo surpreendente que o Senhor está por fazer. Então, quando nós olhamos hoje à nossa volta, nós podemos sim afirmar que Jesus voltará, porque após a sua morte e ressurreição, ele voltou e ele apareceu várias vezes. Isso dentre as que estão aqui relatadas, como no caso de Saulo, né? Há um precedente ali, porque Jesus disse que apareceria ainda em outros momentos e se comunicaria com ele. Então, isso relata para nós que se isso aconteceu naqueles dias, se todas essas experiências, né, foram vividas naquele tempo, por que não viveremos de novo, né? Porque o Senhor deixaria de cumprir a sua palavra quando, voltando lá para João, capítulo 14, que foi o primeiro texto que nós lemos, quando ele disse: "E quando eu for e vos preparar lugar, né? E voltarei e vos receberei para mim mesmo." Então, mais uma vez, Jesus está prometendo aqui o seu retorno. E analise o contexto aqui de João, desse versículo 3, né, do capítulo 14, quando a gente olha no versículo 1 desse mesmo capítulo, ele já está dizendo aqui: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim." Então, note que Jesus já estava trazendo ali uma palavra de conforto, né? Uma palavra de apaziguamento, porque ele sabia que os discípulos estavam apreensivos, que os discípulos estavam meio que ansiosos pelas coisas que ainda haveriam de acontecer, mas o Senhor já deixa aqui garantido, né, que ele voltaria, né, a fim de nos levar, de nos receber na sua presença, porque para onde ele iria, e onde ele estivesse, nós estivéssemos também, né? Então, queridos, Jesus prometeu,
Jesus comprovou isso, né, em momentos, em vários desses momentos aqui das suas aparições, e ele vai provar e será confirmado mais uma vez naquilo que a palavra diz como o grande dia do Senhor. Ele voltará, ele levará a sua igreja, ele levará os escolhidos e na consumação dos séculos serão julgados todos, né? E a sentença será dada e na presença de Deus todos haverão de comparecer. Então esteja certo disso, estejamos nós seguros a respeito desta volta de Jesus, porque todas os indícios, né, apontam para essa volta. E para fecharmos, né, Jesus não é homem para que minta, né? Ele, assim como o próprio Senhor declara isso no Antigo Testamento, isso é declarar, podemos declarar isso a respeito de Jesus. Jesus jamais mentiu, ele jamais mentiria. E que nós, como servos do Senhor, possamos alimentar essa viva esperança, né? Porque diante de tantas evidências que nós temos aqui, talvez se cavarmos mais aqui nas Escrituras, vamos achar outras mais, mas diante de tantas evidências, né, sucessivas que Jesus deu após a sua morte e ressurreição, está mais do que claro, está mais do que comprovado que o Senhor há de retornar e ele haverá de cumprir todas as coisas, tudo que ainda está por acontecer, irá acontecer, é como ele mesmo declarou a João lá no livro de Apocalipse. Então, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe e que, em nome de Jesus, estejamos preparados, né, para esse grande dia, esse dia em que o Senhor haverá de se encontrar conosco para que nós estejamos para sempre com Ele.